Não sai daí não, hein? Vamos para a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos para a palavra de Deus mais uma vez. Sola a Escritura. Vamos aprender um pouco do que Deus quer falar hoje, tá? Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um. O dia, porque eu não sei qual horário você vai estar vendo, se vai ser de manhã, tarde, noite, madrugada, mas eu sei que a partir do momento que você parar para prestar atenção nesse vídeo, estar ouvindo a palavra de Deus, Deus vai estar abençoando a sua vida, amém? Eu quero convidar cada um para estar já deixando o seu like, curtindo, compartilha, se inscreva. A palavra do dia de hoje é em 1 Samuel, no seu capítulo 1 também. Nós vamos estar lendo somente o versículo 26, 27 e 28. Eu vou estar lendo aqui e você acompanha da sua casa se você tiver a Bíblia. Se você não tiver, escuta com atenção e vamos ouvir a palavra de Deus, amém? E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, pois este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e a ele adorou ali o Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então fique conosco, acompanhem, que Deus tem grande coisa para falar com você através desse vídeo. A palavra de hoje, a palavra de Deus vai ser em Samuel, como nós já lemos. Samuel, quem é o autor desse livro? Pode ser possivelmente o próprio Samuel. Mas não somente ele, mas outras duas pessoas. Vamos ver que tem 1 Samuel, 2 Samuel. Mas nós vamos ver que aqui no livro de 1 Samuel, onde nós vamos estar trabalhando, onde nós vamos estar falando nessa noite, nesse dia, eu estou gravando um vídeo de noite. Vamos ver que quem pode ter escrito foi Samuel, provavelmente, mas outras duas pessoas também podem ter participado da escritura deste livro. Vamos ver que aqui no começo do livro vai estar se tratando sobre a mãe de Samuel. Vocês acreditam? Ana. Por isso que onde nós lemos, nós vamos ver ela indo ao templo entregar Samuel para viver no templo. Como nós lemos que vai ser todos os dias que viver, ele vai estar ali servindo a Deus. Mas nós vamos ver que ela também orou e pediu, e Deus concedeu o que ela tinha pedido. E nós vamos estar trabalhando neste dia sobre isso, sobre Ana, sobre a mãe de Samuel. Uma mãe que orou, que buscou, e Deus concedeu a ela. E nós vamos ver que ela fez um propósito com Deus. Deus concedeu o filho a ela, e ela entregou o filho para fazer a obra de Deus em todos os dias da vida dele. Amém? Mas como eu estava falando para vocês, vamos estar tratando sobre Ana, a mãe dele. Então nós vamos para a palavra de Deus através da vida de Ana. Ana quer dizer cheia de graça ou agraciada. Nós vamos ver que ela era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Mas só que Ana, ela não podia ter filho. Ela era infértil. Ela não poderia ter filho. E só por ela não ter filho, não quer dizer que o Eucana, que era o marido dela, não amava ela. Nós vamos ver que ele amava muito mais ela. E vamos ver também que Deus, ele cerrou a madre de Ana. Deus, ele que impediu dela ter filho. E nós vamos ver que por isso ela ficou muito entristecida, ela ficou muito desanimada. Ela chegou até um certo momento não comer. Só chorava, ficava cabisbaixa. Mas como assim, Wellington? Você está falando que Deus cerrou a madre de Ana? Deus impediu que ela teria filho? Sim, vamos para a palavra. Primeiro capítulo de 1 Samuel vai dizer assim no versículo 5: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava mais Ana. Como eu falei, Eucana amava mais Ana.
Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus tinha cerrado a madre de Ana. E nós vamos ver que a partir desse momento, quando Deus ele impede dela ter filho, ela fica triste. Ela também fica irritada, no versículo 6 do primeiro capítulo. Mas Deus ele tinha encerrado, ele não tinha permitido que ela teria um filho naquele momento. Mas nós vamos continuar sobre a palavra de Deus. Não é só porque Deus impediu de você conquistar algo naquele momento que você queria, que não vai acontecer. Continue insistindo, porque Deus tem um propósito para você. Aqui já vai um spoiler: Deus encerrou a madre de Ana naquele momento, mas nós vamos ver que no final do capítulo 1, ela estava no templo entregando o que ela tanto queria para Deus, entregando um filho para servir a Deus. E nós vamos ver que eles subiam todo ano para o templo adorar o Senhor, a casa do Senhor. Nós vamos ver também que Penina começou a irritar a Ana, começou a zombar de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Então isso foi entristecendo cada vez mais Ana. Nós vamos ver que no versículo 10 do capítulo 1 ainda, vai dizer que ela, com a alma amargurada, ela orou e chorou abundantemente na presença do Senhor. E depois disso ela fez um voto com o Senhor, que era: se o Senhor me der um filho, eu entrego ele todos os dias para a casa do Senhor. Então, se o Senhor me der um filho, eu entrego todos os dias da vida dele para fazer a tua obra, para fazer o teu querer. E aí era o ponto que Deus queria. Deus estava vendo como Eli estava diante do povo, o sacerdote, o juiz estava diante do povo, e Deus precisava levantar um homem de Deus. E para levantar um homem de Deus com um propósito correto, um homem de Deus para fazer a vontade dele, Deus precisou cerrar a madre de Ana, e ela fez assim um propósito com Deus, para Deus estar levantando esse filho, essa criança, como um grande homem de Deus, que nós vamos ver que ele foi o último juiz de Israel. Ana, então, ela fez um propósito com Deus. Nós vamos ver que Eli chega próximo dela, pensa até que ela está embriagada. Mas por quê? Porque ela começa a falar e não consegue sair mais nada. De tanta tristeza, de tanto choro, de tanta angústia ali no coração, que tomou a vida dela naquele momento, aquela oração que ela estava fazendo. Deus tem visto a tua oração, mesmo quando você não consegue falar mais nada, mesmo quando você está por um momento de joelhos, orando, e as lágrimas começam a cair, as lágrimas começam a escorrer, e não tem nem mais palavra para expressar o que você está sentindo, expressar o que você deseja que Deus tem feito, mas Deus tem visto a tua oração, Deus tem visto o que você tem passado, a tua humilhação, como nós vamos ver Ana passando, mas Deus tem contemplado a tua vida. Nós vamos ver que o profeta Eli, ele chega, não entende, ele fala: que afaste de você esse cálice, esse vinho, pensando que ela está embriagada, mas ela falou: não estou embriagada, eu estou com o coração angustiado, estou clamando a Deus. E o profeta Eli, ele vai e fala para ela: que Deus conceda o que você tem pedido. E nós vamos ver que depois daquela palavra que ela recebeu a palavra de Deus, e ela teve uma transformação dentro dela, porque ali, quando ela não estava comendo, quando ela estava entristecida, com o rosto abatido, quando ela recebe a palavra de Deus, Deus transforma dentro dela, e o que transforma dentro dela mostra para fora. E quando nós vamos ver, ela volta para perto do marido dela, ela começa a comer, um semblante dela muda. Deus quer trazer mudança para o seu semblante. Você tem andado cabisbaixo, você tem andado entristecido, você tem andado pensado nas dificuldades, pensado como eu vou resolver, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Mas Deus diz: eu quero trazer transformação para você. Você tem escutado a minha palavra, mas não tem guardado, não tem guardado a palavra com fé em mim, que posso realizar. E nós aprendemos mais uma coisa com essa história: que o Senhor, ele não esquece dos seus filhos.
O Senhor, ele não esquece de você. Quando o profeta, quando o juiz, profeta, ele fala para Ana: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nós vamos ver que no 19 vai falar que Deus lembrou de Ana. Deus, ele não esquece. Aqui só foi uma palavra com eufemismo para mostrar que Deus, ele estava fazendo a obra. Deus, ele tem o momento certo para realizar. Porque nós vamos ver que no começo Deus tinha cerrado e agora Deus tinha aberto para fazer a obra, para começar a realizar o plano dele. Deus, ele não esquece. Não esquece. Eclesiastes 3 deixa isso muito claro. Quando tudo tem o seu tempo determinado embaixo do céu. Então não fica angustiado, porque ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da promessa que ele fez com você. O profeta, ele falou, Ana ouviu e ela simplesmente esperou. Deus, ele não esqueceu de você e não esqueceu do que ele vai fazer na sua vida. Porque nós vamos ver que aqui, no final do capítulo 1, Ana, ela está levando o que ela pediu para Deus. Então fica com essa palavra, irmão. Nós somos falhos, somos pecadores, nós dependemos de Deus. Deus não esquece de nós. Deus olha para o nosso coração. Só permaneça firme. Permaneça confiando. Porque Ele ainda vai realizar a obra na tua vida. Amém? Essa foi a palavra que Deus quis falar com você. Primeiramente comigo, mas passar para vocês. Então simplesmente confia e espera que Ele não esqueceu de você. Ele ouviu a sua oração e Ele viu que você entendeu que você é dependente dEle. Então simplesmente fica com Ele e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até mais. Então, com essas atitudes que nós vemos de Ana, chegar, orar, ficar entristecida, falar e não sair palavra nenhuma, nós temos que levar para a nossa vida e entender, aprender com a palavra que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes dEle. Nós somos totalmente dependentes dEle. Nós queremos às vezes fazer com a nossa força, com a nossa mão, eu posso, eu quero, eu consigo. Não, nós somos dependentes dEle. Nós temos que entender isso. Nós vamos ver aqui que Ana não tinha mais o que fazer, não tinha o que fazer. Ela estava querendo ter um filho e não tinha condição, não conseguia fazer. Você pode querer alguma coisa, mas há um certo ponto, há um certo momento que nós não conseguimos. E nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. E o que nós fazemos com isso? Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que entregar a Deus a nossa dependência a Ele. Às vezes nós queremos, meu Deus, eu só choro. Ana, ela não ficou somente chorando, ela foi à casa de Deus fazer uma oração. Ana não ficou somente lamentando por não conseguir, ela foi à presença de Deus buscar a solução. O que você tem feito quando você não tem visto mais saída? O que você tem feito quando você não tem visto mais o que fazer? Deus diz, eu sou a solução para esse problema na tua vida. E nós também aprendemos como Eli chegou diante dela, achando que ela estava embriagada. Meu Deus. Pessoas que para levar a palavra de Deus, às vezes acaba fazendo coisas erradas. Mas nós vemos que nós também, não estou falando A, nem B, nem C, nem... Não, estou falando nós, você que está assistindo, eu que estou falando. Às vezes nós olhamos e julgamos pela aparência.
Mas graças a Deus, ele não é assim. Ele sonda o coração. Ele sonda a intenção e ele sonda o que você quer dizer. Deus diz: eu tenho sondado o teu coração. Muitas pessoas têm te julgado, têm falado da situação, isso não dá certo, não tem, não é, não pode, mas olha quem é, mas olha como fala. Mas Deus tem sondado teu coração. Fique feliz por isso, por ele não olhar como às vezes nós olhamos, que é pela aparência. Mas Deus diz: eu tenho escutado, eu tenho sondado o teu coração.